Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Vamos falar sobre volume, massa e densidade. Vamos iniciar entendendo o conceito de volume. O que seria o volume? De uma maneira bem simples, volume é como se fosse o espaço ocupado por um corpo. Entendido? Por exemplo, se eu pegar um recipiente como esse, que vocês devem ter em casa, que a mãe de vocês utiliza para medir exatamente o volume de um líquido, por exemplo, a quantidade de leite que ela quer utilizar para fazer um bolo. Então ela vai pegar um copinho como esse e vai determinar o volume do leite que ela precisa para fazer aquele bolo. Por exemplo, o meu recipiente ele vai até 500 ml. O que isso significa? Significa que a capacidade dele, o volume, é de 500 ml, ou seja, é o espaço ocupado internamente. Tudo bem? Então isso é o volume. O volume ele também pode ser calculado quando nós temos as medidas de um corpo. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui um livro. Se eu conheço as medidas desse livro, ou seja, o comprimento dele, a largura e a altura dele, eu posso calcular o volume deste livro, ou seja, o espaço ocupado por ele. Por exemplo, esse meu livro aqui, ele apresenta as seguintes medidas. Ele tem 30 centímetros de comprimento, 30 centímetros, vezes 15 centímetros de largura, vezes 4 centímetros de altura ou espessura. Então essas são as medidas do meu livro. Então quando eu multiplico esses valores, eu encontro o volume deste livro, ou seja, o espaço ocupado por ele. Então vamos lá. 30 centímetros vezes 15 centímetros vezes 4 centímetros vai ser igual a 1.800. Qual é a unidade de medida que nós vamos utilizar? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então nós vamos ter aqui centímetro cúbico, que ele apareceu aqui, ó, 3 vezes, centímetro cúbico. Então, o centímetro cúbico é uma unidade de medida para o volume. Existem outras também. Por exemplo, temos o ml, temos também o litro, temos o metro cúbico, e temos o decímetro cúbico. Essas unidades de medida, elas se relacionam entre si. E é importante que a gente conheça essa relação. Por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 litro é igual a 1.000 ml. 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Entendido? Se 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, eu ainda posso afirmar que 1.000 ml é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. Então, em 1 litro eu tenho 1.000 ml ou 1.000 centímetros cúbicos. Entendido? Também tem uma unidade de medida decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então essas são as formas, as maneiras que essas unidades de medida se relacionam entre si. Tá? E eu posso brincar com essas relações. Por exemplo, o meu copinho que eu disse que tem 500 ml. Se eu quero descobrir o valor desse recipiente em litros, como é que eu faço? Então, muito simples. Por exemplo, se eu tenho um recipiente de 500 ml e eu quero descobrir qual é esse valor aqui em litros, basta dividir esse valor por 1.000. Por quê? Porque 1 litro tem 1.000 ml. Então, se eu quero transformar ml em litros, eu vou dividir por 1.000. Então, 500 dividido por 1.000 dá meio litro. Então, vejam bem, 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Então,
essas unidades de medida, elas se relacionam entre si. Entenderam? Um outro exemplo. Vou apagar aqui. Vamos supor que a caixa de água da sua casa ela tem uma capacidade para 5 metros cúbicos. Então, se eu tenho uma caixa de água com capacidade de 5 metros cúbicos e eu quero saber o valor correspondente de 5 metros cúbicos em litros, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1000. Porque, lembrem-se, o litro é igual a 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, quantos litros terão em 5 metros cúbicos? Basta multiplicar por 1000. Então, 5 metros cúbicos vezes 1000, 5.000 litros. Então, entendam bem, 5 metros cúbicos é a mesma coisa que 5.000 litros. Então, gente, as unidades de medida se relacionam entre si. Tudo bem? Vimos aqui as unidades de medida de volume. Então não esqueçam, as unidades de medida de volume são metro cúbico, litro, centímetro cúbico, ml, tá? Ou mililitro, e o decímetro cúbico. Entendido? Vamos ver agora a massa. O que seria massa? Vamos entender. Como é que eu vou conceituar massa, gente? De uma maneira bem simples, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então eu tenho essa definição muito simples, mas que pode ser empregada, tá? Com certeza. Então massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma embalagem de café. Nessa embalagem de café, eu tenho aqui uma massa de 500 gramas. Então eu tenho um valor numérico, 500 gramas. Tá? Então vejam bem. Vamos colocar aqui 500 gramas. Grama é uma unidade de medida de massa, mas existem outras também. Por exemplo, temos a tonelada, temos o quilograma, temos também o miligrama, mas não vamos ver o miligrama neste momento, tá? Vamos ficar por enquanto só com grama, tonelada e quilograma. Como é que essas três unidades de medida se relacionam entre si? Então vamos lá. Uma tonelada, vou chamar apenas de 1T. Então, 1T, uma tonelada, é igual a 1000 quilogramas. E 1 quilogramas é igual a 1000 gramas. Entendido? Então, as unidades de medida de massa são grama, quilograma, tonelada, tá? E a miligrama. Então não esqueçam, uma tonelada são 1000 quilos e 1 quilo são 1000 gramas. Entendido? Vamos brincar um pouco com essas unidades de medida também. Então vamos lá. Se eu tenho a massa do café, 500 gramas, eu quero descobrir qual é o valor correspondente dessa massa em quilogramas. O que eu faço? Vou dividir por 1000. Por que eu divido por 1000? Porque 1 quilo são 1000 gramas. Então, se eu quero transformar da unidade menor para uma unidade maior, né, do gramo para o quilograma, eu vou dividir por 1000. Então, 500 dividido por 1000, 0,5 ou meio quilo. Entendido? Já se eu tenho, por exemplo, 2 quilos e quero descobrir
esse valor em gramas, o que eu devo fazer? Multiplicar por 1000. Então, 2 quilos vezes 1000, 2.000 gramas. Entendido? Vamos supor agora que eu tenha 5 toneladas. Eu quero descobrir qual é o valor correspondente em gramas. Então eu vou multiplicar também por 1000, porque 1 tonelada são 1000 quilos. Então 5 toneladas vezes 1000 vai ser igual a 5.000 quilogramas. Então percebam que essas unidades elas se relacionam entre si. Entendido? As unidades de medida de massa, vamos repetir, são tonelada, quilograma e o grama. Temos também a miligrama, não esqueçam disso. No momento não vamos ver a miligrama, mas saibam que ela existe. Não esqueçam, grama, tonelada e quilograma. Vamos falar agora também sobre a densidade, certo? Gente, o que seria densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Então, densidade D, vamos colocar aqui, densidade é a massa dividido pelo volume. Então, quando eu divido a massa pelo volume, eu encontro a densidade. Entendido? Existem alguns fatores que vão influenciar na densidade de um corpo. Por exemplo, o estado físico de uma substância vai influenciar na densidade de um corpo. Por exemplo, a água no estado líquido, ela tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Vamos entender isso. A água no estado líquido, vou colocar aqui, H2O no estado líquido, possui uma densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Já a água H2O no estado sólido, que nós chamamos de gelo, possui uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Percebam que eu tenho a mesma substância, só que está em estados físicos diferentes. Devido a esse estado físico diferente, a densidade também vai ser diferente. Então, gente, eu posso afirmar que o estado físico de uma substância vai influenciar na densidade dessa substância. E o que a gente pode observar? O que acontece com essas densidades diferentes da água? Por exemplo, se você pegar um cubinho de gelo e colocar dentro da água, você observa que o gelo flutua. Por que isso acontece? Porque a densidade do gelo é menor. Então eu posso concluir, a partir dessa observação, que qualquer substância que possua uma densidade menor do que a da água, por exemplo, vai flutuar na água. E qualquer substância que tenha uma densidade maior do que a da água, irá afundar nela. Entendido? Por exemplo, se eu tiver água e óleo são substâncias que não se misturam, porque são substâncias com polaridades diferentes. Só que esse é um conceito que vocês vão estudar lá nas aulas de química. Então não vamos entender agora o que é polaridade. Mas vejam bem, se vocês observarem, a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Vamos ver aqui. Vejam aqui que eu tenho um copo com água. Vejam que eu tenho a água embaixo e o óleo está em cima. Por que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? O óleo fica em cima porque a densidade dele é menor do que a densidade da água. A densidade do óleo é aproximadamente 0,92, 0,888, coisa assim. O azeite de oliva. Aqui eu peguei azeite de oliva para colocar nesse recipiente. A densidade do azeite de oliva
é de 0,92, certo? Então, por ele possuir o azeite de oliva uma densidade menor do que a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, então o azeite ele vai flutuar na água. Entendido? Então, não esqueçam, substâncias com densidades maiores do que a densidade da água afundam, e substâncias com densidades substâncias com densidades maiores do que a água afundam, e substâncias com densidades menores do que a densidade da água flutuam sobre ela. Entendido? Como, por exemplo, o gelo, que tem densidade menor, irá flutuar. Tá? Temos aqui alguns outros exemplos. Anotei, deixa eu ler para vocês. O ferro ele tem uma densidade de 7,87 gramas por centímetro cúbico. Então, o ferro é uma substância que vai afundar na água. O gelo, como eu falei aqui, 0,9, flutua. O lítio, que é um metal, ele tem densidade de 0,53. 0,53 é menor do que 1. Então, o lítio ele vai flutuar na água. O ouro tem uma densidade de 19,3. Então, essa densidade 19,3 é maior do que a densidade da água. Então, se eu jogar o ouro dentro da água, o ouro irá afundar. Tá? E o óleo de cozinha, 0,87. Irá também flutuar, assim como o azeite de oliva, que tem uma densidade de 0,92. Entendido? Um outro exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês foi um copo com água e um ovo. Percebam que o ovo está no fundo do copo. Então, o que eu posso concluir a partir dessa observação? Que o ovo ele tem uma densidade maior do que a densidade da água, por isso que ele afunda. Entendido? Já aqui, nesse outro recipiente, eu posso observar que o ovo está flutuando na água. Eu tenho água aqui, só que aqui eu tenho agora eu tenho algo a mais. O que está fazendo esse ovo flutuar? Então deixa eu mostrar aqui para vocês fazerem uma comparação. Vejam, o ovo nesse copo afundou. A densidade do ovo é maior do que a densidade da água, por isso que ele afunda. Nesse copo, o ovo está flutuando. A densidade desse ovo é diferente? Não, a densidade é a mesma. A diferença aqui é que a densidade da água foi alterada. Como assim? Como foi que eu alterei a densidade da água? Como eu falei para vocês, existem alguns fatores que influenciam, que afetam a densidade dos líquidos, né? Ou então de qualquer outra substância. No caso da água, se você dissolver uma grande quantidade de sais nela, você pode alterar a densidade dela. Nesse copinho aqui com o ovo que está flutuando, eu misturei aqui 2 colheres de sal e mexi bem. Então, quando eu coloco aqui sal, eu estou alterando a densidade da água. Nesse caso, a água ficou com uma densidade muito maior com a adição do sal. Então, essa densidade maior da água fez com que o ovo flutuasse, porque a densidade da água com sal dissolvido ficou maior do que a densidade do ovo. Por isso que o ovo está flutuando. O ovo ficou com uma densidade menor. Perdão, não é que o ovo ficou com densidade menor, ele continua com a mesma densidade, mas a água, com a adição do sal, ficou com uma densidade maior. Entendido? Então, em relação à água, o ovo está com a densidade menor. Entendido? Então é isso. Então não esqueçam, galera. Densidade é a relação da massa dividido pelo volume de um corpo. Entendido? As unidades de medida de densidade podem ser grama por centímetro cúbico, pode ser quilograma por centímetro cúbico, por exemplo, quilograma por litro, quilograma por ml, pode ser também grama por ml. A unidade de medida de densidade vai depender
dos valores da massa, das unidades de medida de massa e das unidades de medida de volume, entendido? Já que aqui, ó, grama, quilograma são unidades de massa, centímetro cúbico, litro, ml são unidades de medidas de volume. Então, galera, a nossa aula foi isso, tá? Falando sobre volume, massa e densidade. Gostaria que vocês fizessem as atividades mínimas, que vocês fizessem as atividades propostas na apostila de vocês, tá? E qualquer dúvida, perguntem através da nossa plataforma. Tchau, tchau e até a próxima aula.